Olá, querida amiga, querido amigo, nos encontramos mais uma vez para continuarmos aqui a nossa jornada espiritual em busca de compreender a vontade de Deus para nós nesse dia. E é bom ter a tua companhia e é bom também saber que você não somente aprecia esse material, esse conteúdo, mas você também faz com que esse conteúdo chegue mais longe, compartilhando-o com seus amigos e familiares. Continue fazendo assim. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Quando ela chega ao coração, ela transforma a realidade. Obrigado de coração. Missionário e missionária de Jesus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se junte a nós, se inscreva. É importante a sua inscrição para tornar esse canal mais forte. E um canal forte, ele chega mais longe. Nunca se esqueça disso, tá bom? Vamos fazer aqui um resumo daquilo que nós estudamos durante essa semana. Bom, nós falamos nessa semana, durante a semana toda, sobre mansidão. Jesus ecoa as palavras de Davi, quando diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão, humildade, para a cultura atual, são traços de fraqueza, mas não é. Nós vimos que o próprio Jesus foi manso e humilde de coração, foi reconhecido por outras pessoas como uma pessoa mansa. A Bíblia fala que ele foi como uma ovelha muda diante de seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Ele morreu na cruz do Calvário, não porque ele não poderia se livrar, mas a Bíblia diz que ele deu a vida. Ele rendeu-se à sua missão e deu a vida em nosso lugar. Não porque ele não tinha condições de se livrar, ele é o Deus Todo-Poderoso, poderia simplesmente descer daquela cruz, desaparecer dali e deixar a humanidade perecer. Ele não fez por conta que era manso e humilde. Ele foi como ovelha muda perante seus tosqueadores, não porque não tinha argumentos, bons argumentos ele tinha, porque os seus acusadores eram conhecidos por ele de maneira mais íntima possível. Conheciam os seus pensamentos, aquilo que eles tramavam as ocultas, o Senhor Jesus conhecia cada um daqueles pensamentos. Poderia jogar-lhe no rosto aquilo que eles tramavam, quem eram eles na sua integridade. Mas o Senhor Jesus calou-se, silenciou-se, demonstrando que o silêncio muitas vezes diante de uma provocação traz mais glória ao nome de Deus do que corrigir as pessoas. Nós vimos aí exemplos de que a mansidão, como a mansidão pode beneficiar as pessoas que estão assistindo a nossa saga, a nossa história de vida. O sofrimento em si não é o meio, né? Quer dizer, não é o fim em si mesmo, é o meio. Não é o sofrimento que trará benefício para alguém, mas a nossa reação diante do sofrimento. Por exemplo, Moisés saiu lá do Egito, era herdeiro do trono do Egito e preferiu sofrer as agruras do deserto. Olha, lá no Egito, ele era um príncipe, tinha a lealdade e a obediência de todos. No deserto, uma onda interminável de fofoca, de crítica, de intrigas contra a sua liderança. Sofreu tremendamente. Lá no Egito, ele tinha tudo do bom e do melhor. Aquilo que ele desejava, ele tinha. No deserto, era areia quente, sol escaldante, falta de água e falta de alimento. Claro que Deus não deixou que esses elementos básicos da vida faltassem, mas lá no deserto não tem nada disso. Ele teve que enfrentar essa insegurança e flutuar sob a providência divina, e ele sim fez muito bem. O sofrimento de Moisés redundou na libertação de uma nação inteira. Libertou a nação da escravidão. Ele sofreu, mas o seu sofrimento redundou em bênção para uma nação. José foi a mesma coisa, você se lembra? José foi tremendamente injuriado, vendido como escravo, acabou numa masmorra lá no Egito, ficou 2 anos lá sofrendo, sem liberdade. Bom, esse homem poderia ter rebelado-se contra Deus, mas ele mansamente esperou a providência de Deus. Saiu daquela masmorra para ser o governante de todo o Egito e, como consequência, salvou não somente o Egito, mas todas as nações circunvizinhas daquela terrível fome que se abateu naquela região.
O sofrimento dele trouxe bênção. Nós vimos o caso aí de Ezequiel, que perdeu a sua esposa, e ele não deveria, foi ordenado por Deus que não deveria se lamentar, porque o povo, seria chamada a atenção do povo em relação ao que ele estava passando. E nós sabemos a definição da palavra mansidão, é suportar situações de sofrimento desagradáveis e sem murmurar, com paciência, sem revidar. Ezequiel deveria ser manso. E as pessoas olhariam para aquela atitude e se perguntariam o porquê daquela atitude, e ele tinha agora a chance de dizer assim: o Senhor é o nosso único Senhor. E o povo aprendeu. O sofrimento de Ezequiel levou bênção para o povo. Nós vimos aí Moisés intercedendo pelo povo. O povo era rebelde, o povo era de dura serviço. Deus fez um teste com Moisés, né? Moisés, eu vou destruir esse povo. Moisés, então, amando o povo, clama pelo povo, busca misericórdia, graça e perdão para o povo. Nós vimos também que esse foi um teste, Moisés passou nesse teste. Moisés passou nesse teste, porque ele estava disposto a sofrer, estava disposto a tolerar a maldade daquele povo para salvá-lo. E assim nós devemos fazer a mesma coisa, né? Até que ponto estamos dispostos aí para o benefício de alguém? Jesus nos ensinou que nós devemos amar nossos inimigos, orar por aquele que nos fere. É uma libertação, meu amigo. Manter ódio, mágoa no coração por alguém, isso não lhe trará benefício algum. É um veneno que você toma esperando que o outro morra, mas que vai morrer você. O maior psicólogo do mundo nos ensinou: olha, perdoe seus inimigos. Ore por aquele que vos persegue. E amar o inimigo é muito mais do que dizer eu te amo. Não. É você demonstrar na prática, com ações de amor, esse sentimento pelos seus inimigos. Aí nós lembramos das palavras de Paulo em Romanos 12. Se teu inimigo tiver fome, dele de comer, tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas em sua cabeça. E o maior exemplo disso foi o próprio Jesus. Jesus foi, de fato, uma ovelha muda perante seus tosqueadores e não abriu a boca. Ele foi injuriado, foi esbofeteado, falaram coisas absurdas acerca dele e ele ficou ali em silêncio, nos mostrando que o silêncio trará mais glória ao nome de Deus do que tomarmos a situação nas nossas mãos e fazermos justiças com a nossa própria mão, corrigindo as pessoas. Às vezes o tiro sai pela culatra. Nós vimos aqui aquele texto de 1 Pedro capítulo 2, aquele texto é fantástico, né? Tremendo, que fala que nós devemos suportar com paciência o sofrimento por conta do exemplo maior que nós temos, que é Jesus Cristo, né? Jesus, ele sofreu e não revidou. Pedro, ele nos mostra isso. Aí diz assim, se você sofrer por conta da sua consciência, por conta da sua fé, e permanecer manso e tranquilo, não revidando, isso é grato diante de Deus. E nós vimos que a palavra charis, no seu original grego, significa aquilo que dá alegria e prazer. Ou seja, passar por situações sem revidar, mansidão, em silêncio, traz alegria ao coração de Deus, porque nos assemelhamos ao próprio Jesus, que fez exatamente isso. Jesus é a nossa rocha, Deus é o nosso refúgio. Só nele temos a segurança. Se nós olharmos para Deus e reconhecermos que somos valiosos para Ele, e a prova inequívoca e irrefutável desse amor foi o fato de Ele vir a esse mundo e morrer no nosso lugar. Ao admitirmos isso, nós teremos a segurança, a tremenda segurança diante das situações negativas, das palavras que nos deprimem, daquelas pessoas que não nos dão o valor devido. Mas Jesus olha para nós e fala assim, meu filho, minha filha, as pessoas podem menosprezar você, mas em mim você tem todo o valor que você realmente tem. Eu amo você, por você dei a vida e para você estou preparando um céu para você habitar para sempre. Ellen White vai dizer assim, escute bem essas palavras.
As dificuldades que temos que enfrentar podem ser grandemente diminuídas por aquela mansidão que se esconde em Cristo. Se possuirmos a humildade do nosso Mestre, estaremos acima dos menosprezos, das repulsas, dos aborrecimentos aos quais estamos diariamente expostos, e esses deixarão de lançar sombras sobre nosso coração. A mais elevada prova de nobreza de um cristão é o domínio próprio. A pessoa que, diante de maus tratos ou de crueldade, deixa de manter a mente calma e confiante, rouba de Deus o direito de revelar nela sua perfeição de caráter. A humildade de coração é a força que dá vitória ao seguidor de Cristo, é a garantia de sua ligação com as cortes do alto. Que tremendo texto! Que tremenda verdade! E eu quero destacar aqui que a pessoa que, diante de maus tratos e de crueldade, deixa de manter a mente calma e confiante, rouba de Deus o direito de revelar nela a sua perfeição de caráter. Deixa, amigo, amiga, deixa nas mãos de Deus. Eu nunca vi ninguém se arrepender por esperar em Deus. Ele é o nosso árbitro, Ele é o nosso juiz, Ele pode nos ajudar, Ele pode nos livrar dessas injustiças que tão tenazmente nos assedia e nos ataca. Em Cristo nós temos a solução. Ele tem um poder sobre tudo, tem controle sobre tudo, mais cedo ou mais tarde ele age para a nossa defesa. E se ele não agir, como Deus não agiu quando Jesus pediu para passar aquele cálice, mas permitiu que ele subisse à cruz do Calvário e morresse em nosso lugar, se ele não permitir, honrado e glorificado seja o nome de Deus e ponto final. Porque o que mais nós precisamos, a bênção maior que nós carecemos é a salvação e o perdão oferecidos por Cristo na cruz do Calvário. Essa é a maior bênção de todas as demais, essa é a maior bênção que Ele já nos deu. Se Ele não nos der mais nada, não importa, porque a maior nós já temos. Essa semana foi uma bênção para nos mostrar o desejo de Cristo. Quando Ele diz assim, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, Ele não somente está dizendo que é possível ser manso, porque deve ser aprender dele essas características, mas também está dizendo que esse é o desejo dele para mim e para você, ser manso e humilde. Não podemos ser diferente de Cristo. Olha, a pior coisa que pode acontecer é um cristão diferente de Jesus. Essa é uma tragédia sem tamanho para a obra do Mestre, para a causa do nosso Mestre. Jesus era manso? Precisamos ser mansos também. Jesus não abriu a boca diante de seus tosqueadores, ou seja, não revidou enquanto poderia revidar, nós devemos fazer a mesma coisa. Espere, calma, o Senhor Deus está vendo tudo e no momento certo Ele vai agir. Deus abençoe você nessa semana, nesse final de semana, que a graça do Senhor Jesus alcance você e que você revele essas bênçãos na sua vida para que as pessoas glorifiquem o nome do Deus Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa linda meditação e essa linda mensagem. Nos ajude, Senhor, a nos esconder em Cristo, diante das injustiças e dos maltratos que os homens podem nos inferir. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria estar com você nessa semana. Aproveite bem o seu final de semana para estar com a família e, sobretudo, com Deus. Espero você aqui amanhã para juntos começarmos mais uma jornada. Que o Senhor Jesus te abençoe.